O enorme lobo negro tentava esconder-se debaixo da mesa de jantar da rainha alfa Zarit Voss. Isto teria funcionado melhor se ele não fosse do tamanho de uma pequena carruagem. Também teria ajudado se o seu gato laranja não estivesse sentado nas suas costas, como um general vitorioso. Zarit parou à entrada, com chuva na sua capa e 3 relatórios da fronteira debaixo de um braço. O lobo congelou. O gato não. Marmelada levantou uma pata, bateu no lobo entre as orelhas e produziu o chilreio agudo que usava quando os criados se atrasavam com o peixe. O lobo levantou-se de imediato. Marmelada cavalgou-o através da sala de jantar. A capitã Selvat estava ao lado de Zarit e observou-os passar. O seu rosto com cicatrizes permaneceu perfeitamente imóvel, mas o seu cheiro transmitia um divertimento perigoso. "Trouxeste para casa um animal de cerco", observou Sel. "Eu trouxe para casa um lobo ferido", corrigiu Zarit. O lobo contornou uma cadeira com uma dignidade cuidadosa. Marmelada inclinou-se na curva. Selm considerou isto. O animal de cerco adquiriu cavalaria. Zarit governava a Alcateia Muned há 7 anos. Ela tinha acabado com uma revolta por causa de cereais, negociado com 3 alfas hostis e removido o seu tio corrupto do poder sem derramar sangue na Câmara do Conselho. Nada disso a tinha preparado para um gato a comandar um lobo real não identificado através da sua sala de jantar. O lobo chegou à lareira e parou. Marmelada tocou-lhes na orelha direita. Ele virou à direita. Outro toque enviou-o em direção à cozinha. "Absolutamente não", ordenou Zarit. Ambos os animais olharam para ela. A expressão de Marmelada perguntava qual deles ela pensava que governava. A expressão do lobo sugeria que ele também gostaria de uma resposta. Zarif apontou para a sala de recuperação. De volta para a cama, o lobo baixou a cabeça. Por um momento esperançoso, ela pensou que a sua autoridade alfa o tinha alcançado. Então Marmelada subiu para o seu crânio, aninhou-se entre as orelhas do lobo e fechou os olhos. O lobo levou-o em direção à sala de recuperação. Sel esperou até eles desaparecerem. Ele obedece ao gato. Zarit insistiu que o lobo apenas tolerava o gato. Sel salientou que ele tinha mudado de direção quando foi atingido. "Tu também." Sel tocou na cicatriz perto da sua sobrancelha. "Só porque tu atacas com papelada." Zarit seguiu os animais. Pelo molhado, fumo de lenha e alecrim enchiam a passagem. Lá fora, a chuva batia contra as janelas estreitas da fortaleza de Moonridge. Chovia desde que a patrulha encontrou o lobo perto do marco da fronteira leste. Ele estava inconsciente debaixo de um pinheiro caído, meio coberto de agulhas. Um grosso colar de prata rodeava o seu pescoço. Runas negras moviam-se pela sua superfície como insetos sob o gelo. O colar era ilegal. A antiga magia da alma de lobo podia prender um transmorfo entre as suas formas. A maioria das alcateias tinha a banido há gerações, porque remover o feitiço muitas vezes matava a vítima. Alguém o tinha usado recentemente, e tinham-no usado num lobo poderoso o suficiente para assustar guardas experientes, mesmo estando inconsciente. Zarit tinha ordenado que o trouxessem para casa antes que alguém pudesse argumentar. Essa decisão já ameaçava tornar-se complicada. O lobo cheirava a vizinha alcateia Blackthorn. Muned e Blackthorn tinham passado 20 anos a disputar uma floresta, uma travessia de rio e várias rochas que nenhuma pessoa sensata queria. O rei alfa de Blackthorn, Kedron Morkant, tinha piorado as coisas por ser competente, severo e impossível de envergonhar. Zarit tinha tentado. Uma vez, durante uma conferência de fronteira, ela serviu-lhe chá numa chávena pintada com coelhos cor-de-rosa. Ele agradeceu-lhe, usou-a durante 6 horas e nunca reconheceu os coelhos. Ela não gostava dele por muitas razões. A sua resistência à guerra decorativa permanecia perto do topo da lista. Agora, Kedron tinha desaparecido. Blackthorn afirmava que ele estava a inspecionar as defesas do norte. As suas patrulhas tinham duplicado, os seus portões tinham se fechado e os seus mensageiros pareciam prontos para morder qualquer um que fizesse perguntas. Não era preciso ser um gênio para entender que o rei estava desaparecido. O paciente misterioso de Zarit tinha aparecido na mesma noite. Isso não fazia dele Kedron Morkant. Muitos lobos de Blackthorn eram grandes, desagradáveis e mal vestidos por natureza. Ainda assim, muito poucos carregavam presença alfa suficiente para pressionar os seus sentidos através de um colar de bloqueio de alma.
A porta da sala de recuperação estava aberta. Lá dentro, o lobo tinha se instalado no tapete. Marmelada amassava o pelo entre os seus ombros com garras entusiastas. O lobo olhava para Zarit. Os seus olhos pálidos continham uma objeção política completa. Podes tirá-lo daí, ofereceu ela. O lobo olhou de volta para o gato. Marmelada estendeu uma garra. O lobo olhou para Zarit novamente. Eu entendo, murmurou ela. Temes as consequências, ronronou Marmelada. Céu encostou-se ao umbral da porta. Devo chamar a curandeira? Men vem ao amanhecer. Até lá, ninguém toca no colar. As orelhas do lobo moveram-se na direção dela. Zarit agachou-se fora do alcance dos seus dentes. Tu entendes a fala. Ele susteve o olhar dela. Um toque da tua pata significa sim. 2 significam não. Uma pata enorme bateu no chão. Céu endireitou-se. Zarit manteve a voz calma. Foi Blackthorn que te pôs esse colar? 2 toques. Tu serves Blackthorn? O lobo hesitou, depois tocou uma vez. Sabes onde está Cadren Morcant? As runas no colar brilharam, a prata apertou-se contra o pelo negro. A respiração do lobo parou. Zarit moveu-se antes que Cel pudesse desembainhar a sua espada. Ela pressionou ambas as mãos contra o chão e libertou uma fina onda de calma alfa. Não era uma ordem. As ordens podiam fazer um lobo encurralado lutar com mais força. Em vez disso, ela ofereceu estabilidade, um ritmo firme que a sua alma de lobo podia seguir. O colar afrouxou. Ele inspirou ar. Marmelada, que tinha sido atirado para o lado, subiu de volta para cima dele e mordeu o colar. Cel fez um som a meio caminho entre alarme e riso. Zarit apanhou o gato antes que ele pudesse perder um dente. Não se come prata amaldiçoada. Marmelada deu-lhe uma palmada no pulso. A cauda do lobo bateu uma vez contra o tapete. Zarit olhou para ele bruscamente. Ele baixou a cabeça, mas a cauda moveu-se novamente. Ele estava a rir-se dela. Ela tinha resgatado um lobo inimigo com segredos, um colar assassino e um sentido de humor. O seu gato tinha-o reclamado antes do jantar. Isto ia tornar-se um problema diplomático. Ao amanhecer, também se tinha tornado um problema de mobília. Marmelada recusava-se a dormir em qualquer outro lugar que não fosse em cima do lobo. O lobo recusava-se a dormir na cama que os criados de Zarit tinham preparado. Ele escolheu o tapete, o que colocou a sua cauda a atravessar a porta. 3 criadas tropeçaram nela. A terceira aterrou num cesto de ligaduras limpas. Ela emergiu com uma à volta da cabeça e anunciou que o paciente era uma ameaça. O lobo parecia envergonhado. Marmelada parecia satisfeito. A curandeira Men chegou, carregando uma mala de couro e a expressão de uma mulher que espera tolices. Ela era pequena, de cabelo prateado e velha o suficiente para se lembrar de quando Zarit tinha mordido um conselheiro durante a sua primeira transformação. Ela inspecionou o colar sem lhe tocar. Feitiço real, concluiu Men. Cel cruzou os braços. Prende a realeza. Foi desenhado para alguém com sangue alfa real. As runas suprimem a sua forma humana, fala, cheiro e a maior parte da sua pressão. Zarit observou o lobo. Consegues removê-lo? Men lançou-lhe o olhar reservado para líderes que faziam perguntas caras antes do pequeno almoço. Também lhe posso remover a cabeça. Ambos os procedimentos têm atualmente taxas de sobrevivência semelhantes. O lobo colocou uma pata sobre o nariz. Marmelada copiou. Men ignorou-os. Ela explicou que o colar tinha raízes dentro da alma de lobo da vítima. Se fosse quebrado à força, arrancaria essas raízes. A vítima tinha de baixar as suas próprias defesas durante a remoção. Isso exigia confiança, preparação e a chave exterior em falta. O que acontece se ele usar poder alfa? Perguntou Zarit. O colar aperta. Poder suficiente queimará a sua alma. Cel olhou para o lobo. Então ele não é perigoso. O lobo levantou a cabeça. Men sorriu sem calor. Uma espada numa caixa trancada continua a ser uma espada, capitã. Marmelada saltou e entrou na mala médica de Men. Ele saiu com um rolo de gaze nos dentes. A curandeira perseguiu-o pela sala. O lobo moveu uma pata dianteira para a bloquear. Marmelada escapou por baixo do seu peito. Men parou. O seu paciente está a proteger um ladrão. Zarit notou a expressão surpreendida do lobo. Ele tinha agido antes de pensar. Ele tem mau discernimento, decidiu ela. O lobo mostrou um dente branco.
Marmelada reapareceu nas suas costas com a gaze. À meio da manhã, o conselho de Muned sabia que Zareth tinha trazido um lobo desconhecido para a fortaleza. Ao meio-dia, a história afirmava que ele era o seu guarda-costas secreto. À hora do jantar, alguém tinha acrescentado que ele dormia no seu quarto. Esse rumor terminou quando Marmelada o cavalgou pelo pátio. O novo rumor era muito pior. Os lobos de Muned reuniram-se ao longo dos passadiços cobertos enquanto a sua rainha alfa atravessava o pátio. O lobo gigante seguia-a com um gato laranja entre os ombros. Marmelada mantinha a cauda erguida, inspecionava a alcateia. Zareth sentia as perguntas a multiplicarem-se. Um rapaz da cozinha fez uma vênia ao gato. Marmelada aceitou. Para de o encorajar, disse Zareth ao rapaz. Qual deles, Alfa? Ela olhou para o lobo. A sua boca estava ligeiramente aberta no que poderia ser um sorriso canino. Ambos. Eles chegaram à sala do conselho. 2 guardas baixaram as suas lanças. Zareth tinha ordenado que o lobo fosse confinado, mas o confinamento falhou depois de Marmelada ter aberto o trinco da sala de recuperação. Ninguém entendia como. O gato possuía patas, não gazuas. Embora Cel tivesse começado a procurar na sua cama, o lobo parou diante das lanças. Os seus músculos contraíram-se, mas ele não desafiou os guardas. Marmelada subiu para a sua cabeça. Os guardas perderam a coragem e a dignidade no mesmo momento. Deixem-nos entrar, ordenou Zareth. Cel baixou a voz enquanto eles passavam. O gato não é membro do conselho. Diz-lhe tu. Eu valorizo as minhas mãos. A câmara do conselho cheirava a tinta, carvalho e lã úmida. Um mapa da fronteira leste cobria a mesa central. Pedras vermelhas marcavam 3 ataques a carroças de abastecimento de Muned. Os invasores tinham deixado cheiros de Blackthorn em todos os locais. Também não tinham deixado pegadas que levassem à casa, o que tornava a evidência suspeitosamente arrumada. Zareth começou a reunião. O lobo instalou-se perto do fogo com Marmelada ainda a bordo. Ele parecia aborrecido até que o intendente Bellic propôs mover a rota dos cereais pela passagem oca. O lobo levantou-se tão rapidamente que Marmelada rolou pelas suas costas. Bellic levou a mão a uma faca. Cel levou a mão à sua espada. Marmelada alcançou a bota do intendente. Apenas Zareth permaneceu imóvel. O lobo a atravessou até ao mapa e plantou a pata na passagem oca. Não gostas da rota, interpretou ela. A sua pata bateu uma vez. Bellic franziu o sobrolho. É o caminho mais curto. O lobo varreu o marcador vermelho do mapa. Ele tem opiniões fortes, notou Cel. Marmelada saltou para a mesa e empurrou um segundo marcador atrás do primeiro. O gato concorda, disse Bellic amargamente. O gato gosta da gravidade, respondeu Zareth. Ela estudou o lobo. Há uma emboscada na passagem? Um toque. Sabes por que Blackthorn a planeou? O colar brilhou. Antes que pudesse apertar, Zareth mudou a pergunta. Já viajaste por lá? Um toque. O lobo usou uma garra para traçar uma linha a norte da passagem. Seguia um riacho seco através de bosques densos e terminava ao lado do moinho de cinzas abandonado. Cel inclinou-se sobre o mapa. Essa rota evita todas as torres de vigia. O lobo tocou 2 vezes, fez uma pausa e depois tocou 4 vezes. 2 grupos, adivinhou Zareth. 4? Ele varreu com a cauda o tinteiro de Bellic. Tinta preta atravessou o mapa, a mesa e a manga pálida de Bellic. Marmelada atacou a cauda em movimento. O conselho militar formal terminou por 7 minutos enquanto o intendente gritava. O gato caçava e um lobo real tentava recuperar a sua cauda sem virar a mesa. Quando a ordem regressou, Zareth mudou a rota dos cereais. Ela também designou batedores para o moinho de cinzas. Os batedores regressaram depois do anoitecer com notícias de um acampamento escondido. Alguém tinha armazenado capas de Muned, armas de Blackthorn e concentrado de cheiro suficiente para incriminar qualquer uma das alcateias por uma invasão. O lobo tinha razão. Zareth encontrou-o na cozinha a roubar carne de vaca assada. Marmelada sentava-se ao lado do prato como vigia. O lobo segurava um assado inteiro entre os dentes. Eles congelaram quando ela entrou. Impediste uma emboscada, reconheceu Zareth. Isso não te dá direito ao meu jantar. O lobo pousou o assado. Marmelada arrastou-o imediatamente para debaixo da mesa. Zareth apanhou o prato. Nem transfere a propriedade para a organização criminosa. O gato sibilou. O lobo olhou para a porta dos fundos.
Não abandones o teu cúmplice. Ele sentou-se. Ela cortou-lhe uma porção razoável e colocou-a numa tigela. Depois, cortou um pedaço muito mais pequeno para a marmelada, que reagiu como se tivesse sido espoliado de terras ancestrais. Zarit comeu na mesa da cozinha, enquanto o lobo terminava a sua refeição. O fogo estalava no fogão. A chuva sussurrava debaixo da porta. Sem o conselho a observar, a sua postura mudou. Ele permaneceu alerta, mas a tensão à volta dos seus olhos aliviou. Tu conheces as defesas de Blackthorn, começou ela. As suas orelhas inclinaram-se para trás. Não te podes nomear. O colar pune perguntas diretas. Ele observava-a com atenção. Não voltarei a perguntar até que o possa remover. A cabeça do lobo ergueu-se. Zarit partiu o pão. Isso não é confiança, é bom senso. Preciso de informação e testemunhas mortas são famosamente inúteis. A sua cauda moveu-se pelo chão. Marmelada saltou sobre ela. O lobo deu um solavanco, bateu na sua tigela de água e encharcou as botas de Zarit. Ela olhou para baixo. Ele olhou para a tigela. Marmelada fugiu. O teu cúmplice abandonou-te, observou ela. O lobo baixou a cabeça sobre as patas. Ela devia estar irritada. Em vez disso, o riso surgiu antes que ela o pudesse impedir. Há meses que o riso não a apanhava sem permissão. O lobo olhou fixamente. Depois, a sua cauda começou a mover-se novamente. Desta vez, não bateu em nada. Na semana seguinte, o lobo sem nome tornou-se parte das rotinas de Muned. Ninguém aprovou esta decisão. Ninguém conseguia identificar quem a tinha tomado. Ao amanhecer, ele seguia Zarit ao longo das muralhas. Ao pequeno almoço, ocupava o espaço ao lado da sua cadeira. Durante as reuniões do conselho, ele ouvia da lareira e insultava propostas com a sua cauda. A alcateia começou a chamar-lhe majestade porque Zarit o tinha feito primeiro. Ela arrependeu-se disto quando os criados começaram a anunciar: Sua Majestade roubou um cobertor. Ou Sua Majestade recusa o banho. O banho exigiu 6 guardas, 2 banheiras e marmelada. O lobo evitou os primeiros 5 guardas. Ele entrou na banheira quando o gato se sentou na borda e chilreou. Céu observava da porta. Devíamos nomear o marmelada comandante. Ele comeria o orçamento. O Bellic já faz isso. Da banheira veio um salpico violento. O lobo sacudiu água sobre todos, exceto o gato. Marmelada permaneceu seco na prateleira mais alta. Zarit limpou o sabão do rosto. Ele planeou isso. Céu espremeu uma manga. Qual deles? Novamente, Zarit não tinha resposta. O banho criou um segundo problema. O pelo de majestade precisava da maior parte da tarde para secar, e Muned esperava uma delegação de Pinefall antes do pôr do sol. O alfa de Pinefall, Edric Sa, tinha passado anos a tratar Zarit como um obstáculo temporário com excelente caligrafia. Ele elogiava a sua liderança sempre que havia testemunhas presentes. Em privado, ele sugeria que Muned beneficiaria de um protetor masculino. Zarit geralmente respondia aumentando o preço do sal de Muned. Esta visita dizia respeito aos direitos de pastagem de inverno. Exigia vozes calmas, roupas limpas e nenhum lobos inimigos misteriosos a pingar nos móveis. Ela ordenou que Majestade permanecesse no andar de cima. Ele obedeceu por 11 minutos. O jantar formal tinha acabado de começar quando as portas da sala de jantar se abriram. Majestade entrou com o pelo úmido a erguer-se à sua volta em picos negros. Marmelada sentava-se entre os seus ombros, usando uma fita azul roubada do arranjo de flores. Todos os delegados de Pinefall pararam de comer. Edric olhou fixamente. Ele era um homem bonito com uma barba polida e os instintos de sobrevivência de uma fruta decorativa. Agora mantens bestas de Blackthorn à tua mesa. As orelhas de Majestade moveram-se para a frente. Zarit continuou a cortar a sua carne. Eu mantenho muitas criaturas perigosas à minha mesa. Já cá, vieste 4 vezes. Céu tossiu para a sua chávena. O sorriso de Edric apertou-se. Ele perguntou se o lobo era treinado. Antes que Zarit pudesse responder, Marmelada tocou na orelha esquerda de Majestade. O lobo contornou a mesa e parou atrás da cadeira de Edric. O alfa de Pinefall ficou muito interessado no seu prato. Ele entende limites, explicou Zarit. Majestade respirou contra o pescoço de Edric. A maioria dos limites, emendou ela. Os criados trouxeram outro prato.
O cheiro de cordeiro com alecrim encheu a sala. Majestade seguiu-o com os olhos, mas não se moveu até Zarif apontar para um lugar vazio perto da lareira. Ele instalou-se lá de imediato. Edric notou e o seu cheiro mudou com satisfação. Ele tinha visto um lobo poderoso responder a Zareth e confundiu cooperação com submissão. Homens como Edric muitas vezes viam apenas a hierarquia que esperavam. Uma mão firme melhora qualquer macho, anunciou ele. Majestade olhou para Zareth. A sua cauda moveu-se em direção a um suporte de vinho. Ela lançou-lhe um olhar de aviso. A cauda parou a 1 polegada da garrafa mais baixa. Marmelada desceu e completou a tarefa. A garrafa bateu no tapete, rolou para debaixo da cadeira de Edric e derramou vinho tinto sobre ambas as botas. O gato correu para a Majestade e escondeu-se debaixo do seu peito. Edric levantou-se com um palavrão. Majestade levantou-se também. Nenhuma pressão alfa entrou na sala. O colar tê-la ia punido. Ele simplesmente colocou o seu corpo grande entre Edric e o gato. O teu animal estragou as minhas botas, vociferou Edric. Zareth estudou a mancha que se espalhava. O gato estragou as suas botas. O lobo está a prestar aconselhamento jurídico. Marmelada espreitou por trás de uma perna preta. Edric exigiu uma compensação. Zareth ofereceu uma toalha. Ele não apreciou a distinção, mas a discussão sobre a pastagem melhorou depois disso. Majestade permaneceu ao lado da lareira. Cada vez que Edric interrompia Zareth, as garras do lobo estalavam uma vez contra o chão. O som era baixo. Tornou-se impossível de ignorar. Na sexta interrupção, Edric parou a meio de uma frase. Majestade descansou o queixo nas patas com atenção inocente. Zareth completou a sua proposta sem outra interrupção. Pinefall aceitou o acesso partilhado ao Prado do Norte em troca de sal de Muned. O acordo incluía limites claros, revisão sazonal e nenhum protetor masculino. Depois que os delegados partiram, Zareth encontrou Majestade na sala de jantar. Ele estava a examinar o tratado onde este jazia aberto ao lado das lâmpadas. Envergonhaste um alfa visitante? Ele tocou 2 vezes. Acreditas que o gato o envergonhou? Um toque. Marmelada sentou-se dentro do cesto de pão abandonado de Edric. Zareth encostou-se à mesa. Também contaste todas as vezes que ele me interrompeu. Majestade desviou o olhar. Ela conhecia daquele movimento em particular. Significava que ele tinha sido descoberto a fazer algo gentil e considerava a negação uma questão de segurança nacional. Eu não precisava de proteção. O seu olhar voltou para o dela. Uma pata tocou no chão uma vez, depois fez uma pausa. Zareth entendeu a correção. Ele não a tinha protegido. Ele tinha testemunhado o desrespeito e recusou-se a fingir que era normal. Isso pareceu diferente. Marmelada saiu do cesto carregando um pãozinho. Majestade abriu a boca. O gato colocou o pão lá dentro, depois bateu-lhe no nariz quando ele tentou mastigar. O lobo segurou o pãozinho sem se mover. Zareth riu. Talvez seja cerimonial. Marmelada sentou-se e esperou. Majestade baixou lentamente o pão para o chão. O gato comeu. Definitivamente cerimonial. Decidiu Zareth. Majestade soltou um longo suspiro pelo nariz. Os seus olhos pálidos encontraram os dela, e o divertimento partilhado aqueceu o espaço entre eles. Por um momento descuidado, ela perguntou-se como soaria a sua risada em forma humana. Depois, Marmelada espirrou migalhas de pão na sua cara, e a dignidade saiu da sala outra vez. Majestade provou ser útil para além dos mapas. Ele cheirava rastros de cheiro falsos antes dos batedores de Muned. Ele reconhecia sinais militares escondidos em chamados de pássaros. Ele também sabia exatamente quanto tempo um guarda podia dormir durante o serviço noturno antes de ser notado. Zareth apanhou-o a cobrir um sentinela adormecido com uma capa. O sentinela acordou, viu a sua rainha alfa e quase caiu da torre. Majestade colocou-se atrás dela. Não te escondas, disse-lhe ela. És mais largo do que eu. Ele espreitou por cima do ombro dela. O sentinela olhou entre eles. Ele estava a denunciar-me? Majestade tocou 2 vezes. Ele estava a proteger-te? Perguntou Zareth. Um toque. O rosto do jovem guarda ficou vermelho. Ele tinha trabalhado 3 turnos extra porque a sua companheira estava doente. Zareth sabia disto, embora não soubesse que ele estava exausto. Ela mandou-o para casa e mudou a escala. Majestade observou-a a escrever a ordem.
Esperavas um castigo, percebeu ela. Ele não respondeu. Blackthorne tinha a reputação de uma disciplina afiada até a crueldade. Cadran Morcant negava-o, mas os reis sempre acreditavam que as suas ordens chegavam exatamente como pretendido. Eles raramente viam o que os oficiais assustados acrescentavam pelo caminho. Zareth rabiscou uma nota ao lado da nova escala. Um guarda cansado é uma falha na muralha. O descanso é manutenção, não bondade. O olhar de majestade permaneceu nela. Marmelada apareceu no corrimão da escada, saltou para as costas do lobo e deslizou para o lado, porque o pelo ainda estava úmido. O gato cravou ambas as garras dianteiras no pelo áspero de Majestade. Majestade não emitiu um som, mas os seus olhos cruzaram-se ligeiramente. Zareth continuou a descer as escadas antes que qualquer um dos animais visse o seu sorriso. A sua primeira patrulha de campo juntos começou com uma discussão. Majestade queria ir. Zareth queria-o dentro da fortaleza, onde lobos reais amaldiçoados não se podiam tornar incidentes internacionais. Ela fechou o portão do pátio. Ele saltou-o. Ela ordenou a 2 guardas que o bloqueassem. Ele passou por entre eles. Ela libertou um pulso de aviso de pressão alfa. Majestade parou. O seu lobo respondeu de debaixo do colar, não submisso e não desafiador. Encontrou a sua força como um ombro contra uma porta a fechar-se. Por um momento carregado, o pátio ficou em silêncio. Então, Marmelada caiu do telhado do estábulo para as costas de Majestade. As patas traseiras do lobo dobraram-se. Os guardas de Munid descobriram razões urgentes para inspecionar o céu. Zareth exalou. Está bem, ele vem. Cel montou o seu cavalo. E o gato? Marmelada instalou-se entre os ombros de Majestade. Aparentemente, ele comanda a expedição. Eles seguiram a crista leste em direção à estrada de cereais danificada. A chuva de verão tinha lavado a floresta. Fetos roçavam nas pernas do cavalo, e o cedro molhado perfumava o ar. Majestade moveu-se à frente, carregando Marmelada através da lama que o gato nunca teria atravessado sozinho. Sempre que o lobo baixava a cabeça para examinar rastros, Marmelada punha-se de pé no seu crânio para uma melhor visão. Pareciam absurdos. Também encontraram os invasores antes do meio-dia. Majestade parou ao lado de um carvalho fendido. As suas orelhas moveram-se em direção à ravina. Em vez de atacar, ele olhou para trás para Zareth e esperou. A escolha importava. Lobos poderosos muitas vezes confundiam velocidade com autoridade. Cadran Morcant tinha-a interrompido nas suas 3 primeiras reuniões de fronteira porque acreditava que um plano mais rápido era automaticamente o seu plano. Este lobo podia ter atacado. Ele esperou pelo seu comando. Zareth desmontou e estudou a encosta. Ela enviou o céu pelo lado oeste, colocou arqueiros acima da ravina e aproximou-se com 4 guardas. Majestade manteve-se ao lado do seu joelho. Marmelada desapareceu. Zareth notou tarde demais. O gato apareceu num ramo sobre o acampamento dos invasores. Abaixo dele, 6 lobos mascarados descarregavam cereais roubados. Um usava uma capa de Munid. Outro carregava uma lança de Blackthorne. Marmelada caiu sobre a cabeça do homem de capa. O homem gritou. Majestade lançou-se para a frente. Lá se foi o plano cuidadoso. Zareth ordenou aos arqueiros que esperassem e correu encosta abaixo. Majestade atingiu o primeiro invasor como uma avalanche negra. Ele não usou poder alfa. Dentes, peso e uma profunda irritação foram suficientes. Marmelada agarrou-se ao capuz da sua vítima. O invasor girava em círculos enquanto o gato fazia um som geralmente ouvido perto dos portões do submundo. Zareth desarmou 2 homens. A equipa de Cel bloqueou a ravina. Os invasores restantes renderam-se depois de Majestade se ter posto sobre o seu líder e respirado na sua cara. A luta durou menos de 1 minuto. A tentativa de recuperar o Marmelada durou 12. Ele tinha subido a um pinheiro com o capuz roubado. Majestade ficou debaixo da árvore e olhou para cima. Ele subiu para aí das tuas costas, lembrou-lhe Zareth. O lobo tocou uma vez. Então falo descer. 2 toques. Cel limpou o sangue da sua adaga. O animal militar real tem medo de árvores. Majestade arreganhou os dentes. Ou de gatos, acrescentou Cel. Marmelada deixou cair o capuz sobre a cabeça dela. Eles regressaram a Munid com prisioneiros, cereais e um gato a viajar dentro do capuz como uma rede de descanso. Os invasores capturados carregavam frascos de cheiro fabricado.
As suas ordens instruíam-nos a provocar retaliação entre ambas as alcateias. A assinatura pertencia a um oficial de Blackthorn morto. Alguém tinha planeado o engano cuidadosamente. Naquela noite, Zarith trabalhou no seu estudo privado. Relatórios cobriam a secretária, juntamente com um jantar frio que ela se tinha esquecido de comer. Majestade deitava-se diante do fogo. Marmelada tinha tomado posse da sua cauda e arranjado-a à sua volta como um cobertor. Zarith comparou as ordens forjadas com documentos mais antigos de Blackthorn. O conselheiro de Kedran, Varric Dah, tinha assinado vários originais como testemunha real. A sua caligrafia assemelhava-se à falsificação, mas a semelhança não era prova. Ela esfregou os olhos. Majestade levantou a cabeça. Não comeces, avisou ela. Ele levantou-se e empurrou o nariz debaixo do seu cotovelo. Tenho trabalho. Ele empurrou com mais força. A linha de tinta lhe atravessou metade da página. Zarith olhou para o relatório arruinado. Majestade recuou. Marmelada abriu um olho, avaliou a situação e fechou-o novamente. Destruíste um documento militar. Majestade empurrou o jantar intocado. Isso não o repara. Ele empurrou o prato novamente. Zarith comeu um pedaço de batata fria para terminar a discussão. Majestade sentou-se ao lado da sua cadeira até ela terminar o resto. Era irritante, era também a primeira refeição em dias que não tinha sido interrompida pelo trabalho. Ela levou o seu chá para o tapete e sentou-se perto do fogo. Majestade instalou-se ao seu lado, perto o suficiente para partilhar calor sem tocar. Todos esperam que eu fale, disse-lhe ela. A confissão surpreendeu-a. Talvez fosse mais fácil porque ele não podia responder. Talvez fosse porque os seus olhos não continham nenhuma expectativa, exceto honestidade. Ela falou do seu tio que tinha chamado a sua liderança de temporária. Ela descreveu alfas vizinhos que elogiavam a sua coragem enquanto perguntavam qual conselheiro masculino tomava as suas decisões. Um erro torna-se prova, murmurou ela. Não de que eu estou errada, mas de que todas as mulheres como eu estão erradas. Majestade observava o fogo. Ele não pressionou o seu corpo contra o dela, nem libertou um cheiro alfa reconfortante. Tais gestos podiam tornar-se uma reivindicação entre lobos poderosos. Em vez disso, ele colocou uma pata na borda do mapa. O centro permanecia aberto diante dela. Ele estava a deixar a decisão nas suas mãos. Zarith entendeu. Ela encostou-se ao seu ombro. O seu corpo inteiro ficou rígido. Se me atirares, direi à alcateia que tens medo do Marmelada. Majestade relaxou com um cuidado visível. O gato acordou, subiu pelas suas costas e sentou-se na cabeça de Zarith. O momento terminou sob 7 quilos de julgamento laranja. Ela removeu Marmelada e colocou-o no tapete. Ele subiu para o seu colo. Majestade baixou o queixo perto do seu joelho. Lá fora, a chuva suavizava contra as janelas. A sala cheirava a pedra molhada, papel velho e pelo quente. Zarith adormeceu entre um possível rei inimigo e um conhecido tirano doméstico. Ela acordou ao amanhecer com a cauda de Majestade sobre os seus pés. Marmelada tinha desaparecido. Assim como a carta original de Varric Dah. Eles encontraram o gato na capela, a dormir sobre o documento. Ele tinha-o transportado por 3 corredores e uma porta trancada. Ninguém conseguia lhe explicar a porta trancada. Cell começou a verificar o gato em busca de ferramentas escondidas novamente. 2 dias depois, 3 adolescentes de Munich desapareceram perto da antiga mina de prata. Eles não eram crias. Cada um era velho o suficiente para patrulhar e jovem o suficiente para acreditar que as regras existiam para pessoas menos talentosas. Eles tinham seguido um rastro de cheiro de Blackthorn para além da fronteira. Zarith reuniu um grupo de busca em minutos. Majestade encontrou-a no portão. Marmelada estava ausente, o que deveria ter sido tranquilizador. Não foi. Ficas aqui, disse Zarith ao lobo. Ele plantou ambas as patas. O colar reagiu quando perguntei sobre Kedran. Quem quer que tenha levado aqueles jovens lobos pode conhecer-te. Majestade permaneceu imóvel. Cell aproximou-se com armas. Podemos trancá-lo na adega. O lobo olhou para ela. Cell ajustou o cinto da espada. Uma adega noutro lugar. Zarith não o queria perto do perigo. Essa percepção chegou com uma clareza desconfortável. Ele era útil, mas a utilidade já não era toda a verdade. Majestade tocou com o nariz nas costas da mão dela. Depois, afastou-se e esperou. Ele estava a pedir,
não a desafiar. Zarit fechou os dedos. Tu segues as minhas ordens. Um toque. Não usas poder alfa. Um toque veio mais lentamente. Não te sacrificas porque pensas que os reis são substituíveis. O colar brilhou fracamente. Majestade olhou para ela. Ela olhou de volta. Céu limpou a garganta. Isso soou invulgarmente específico. Era um princípio de liderança geral, claro. Eles partiram antes do nascer do sol. O rasto de cheiro levou a mina abandonada. Cheiro fabricado de Blackthorn cobria as rochas, espesso o suficiente para fazer o nariz de Zarit doer. Debaixo dele, Majestade encontrou raiz de ferro amarga e sálvia queimada. Man tinha usado ambos enquanto estudava o colar. O mesmo feiticeiro tinha preparado este lugar. Zarit enviou 2 batedores à volta da crista. Ela e Cell entraram pelo túnel principal com Majestade e 6 guardas. Água pingava do teto. Carros velhos desapareciam na escuridão. A mina cheirava a ferrugem, terra úmida, lobos assustados e algo doce o suficiente para esconder veneno. Eles encontraram os adolescentes desaparecidos numa câmara de armazenamento. Todos os 3 estavam vivos, amarrados com corda comum e furiosos com isso. Alfa, quase escapamos, insistiu um. Cell cortou as suas amarras. Estavas amarrado a um barril. Tínhamos um plano. O barril continha cebolas em conserva. Majestade espirrou. O som ecoou pela mina. Marmelada respondeu de cima. Todos olharam para cima. O gato sentava-se numa viga de madeira. Zarit fechou os olhos. Como? Marmelada lavou uma pata. Majestade parecia pessoalmente traído. O gato aparentemente tinha viajado nele sem permissão. O primeiro virote de besta atingiu a parede ao lado de Zarit. Mercenários saíram do túnel lateral. As suas armas tinham bordas de prata, mas os seus movimentos careciam de disciplina de alcateia. Tinham sido contratados para matar testemunhas e deixar provas que culpassem Blackthorn. Zarit transformou-se a meio, as garras a alongarem-se enquanto a sua força alfa surgia. Ela desviou um virote e afastou os atacantes dos cativos. Majestade ficou perto. Ele lutou com corpo e dentes, nunca alcançando o poder sob o seu colar. A câmara estreita favorecia os atacantes, mas apareceram atrás dos velhos vagões de minério. Cell formou uma linha de escudos enquanto os adolescentes rastejavam em direção à saída. Marmelada correu ao longo da viga, perseguido por um mercenário que tinha feito várias más escolhas de vida. Zarit viu o virote de prata tarde demais. Voou em direção ao cativo mais jovem. Ela colocou-se entre eles. O virote entrou abaixo das suas costelas. A dor queimou-lhe o lado. A prata interrompeu a transformação arrastando-a de volta à forma humana. Ela manteve-se de pé porque cada lobo de Munich podia cheirar o seu sangue. Majestade virou-se. Os seus olhos mudaram. Zarit sentiu o momento em que o seu lobo alcançou o poder real. O colar brilhou branco. A prata contraiu-se contra a sua garganta e cortou o pelo. Não, ordenou ela. Ele deu um passo. Sangue escorria pelo seu peito. Majestade, aguenta! Ele olhou para os adolescentes encurralados. Ele olhou para o mercenário a levantar outra besta. Então ele fez uma escolha que foi corajosa, tola e inteiramente sua. A pressão alfa real rompeu o colar por menos de um piscar de olhos. A mina pareceu inalar. Todos os lobos hostis congelaram. Os seus instintos reconheceram um rei antes que as suas mentes entendessem. A pausa durou menos de 1 segundo. Foi o suficiente. Zarit arrancou o virote, agarrou o pulso do besteiro e atirou-o para um vagão de minério. Os guardas de Cell avançaram. A força de Munich encheu a câmara, enquanto Zarit derrubava os atacantes restantes. Majestade colapsou. O colar não se tinha quebrado. Tinha-o punido exatamente como Men avisara. Zarit alcançou enquanto Cell prendia os prisioneiros. As runas brilhavam sob o sangue. A sua respiração vinha em haustos curtos e irregulares. Desobedeceste-me, sussurrou ela. Uma pata moveu-se fracamente contra a pedra. Isso não foi um pedido de resposta. A sua cauda moveu-se. Mesmo meio consciente, ele estava a discutir. Marmelada caiu da viga para as costas do líder mercenário. O homem amarrado gritou e rolou. O gato cavalgou-o pelo chão. Cell olhou para baixo. Devo intervir? Só se o gato começar a interrogá-lo. Marmelada bateu na orelha do homem. Ele começou, relatou Cell. Zarit teria rido se o medo não lhe tivesse apertado a garganta.
Eles levaram Majestade para uma sala de armazenamento vazia. Ela não podia remover o colar e nenhum curandeiro estava perto o suficiente para ajudar. A sua alma de lobo debatia-se contra as runas, presa entre a retirada e o ataque. Zarit colocou ambas as mãos no seu rosto. Ouve-me. Os seus olhos não focavam. Ela libertou a sua presença alfa numa corrente lenta e controlada. Não continha domínio. Ela construiu uma fronteira estável à volta da sua alma de lobo dispersa e deu-lhe algo sólido para encontrar. O colar lutou contra ela. Uma pressão fria subiu-lhe pelos braços. A força oculta de Majestade pressionou de volta, vasta o suficiente para confirmar o que ela já suspeitava. Apenas um lobo desaparecido possuía esse poder. Kedran Morkant jazia sob as suas mãos. As suas almas de lobo tocaram-se. O contato não formou um laço, não ofereceu comando, destino ou posse. 3 impressões passaram por ele antes que o colar se fechasse novamente. Igual, escolhido, seguro. Zarit sentiu a palavra escolhido e recusou-se a responder. Não porque não sentisse nada, mas porque sentia. As runas diminuíram, a respiração de Kedran estabilizou. Marmelade apareceu ao lado deles, carregando a bolsa do líder mercenário. Ele esvaziou-a na cabeça de Kedran. Moedas rolaram pelo chão. Uma pequena chave de prata permaneceu presa nos dentes do gato. Zarit pegou-a com cuidado. A chave carregava as mesmas runas móveis que o colar. O líder mercenário não a carregava por acidente. As suas ordens escritas exigiam que Kedran fosse capturado vivo, se possível. A chave reabriria a ligação externa do colar, permitindo ao feiticeiro apertar, mover ou renovar a maldição. Seu animal impossível. Marmelada mordeu-lhe o polegar. A cauda de Kedran moveu-se uma vez. O regresso a Muned foi silencioso, exceto pelos 3 adolescentes resgatados. Eles explicaram a sua fuga quase bem-sucedida a todos os guardas dispostos a ouvir. O barril de cebolas tornava-se maior em cada versão. Quando chegaram à fortaleza, os adolescentes afirmavam que o tinham usado como arma. Cell prometeu-lhes serviço de cozinha até aprenderem a diferença entre coragem e tempero. Men examinou Zarit primeiro. A ferida de prata era dolorosa, mas limpa. Ela suturou-a enquanto se queixava de que as rainhas alfa eram más pacientes. Depois, examinou Kedran. Zarit usou o seu nome verdadeiro apenas nos seus pensamentos. Men encaixou a chave rúnica numa cavidade sob o colar. Desbloqueou a ligação externa, mas as raízes internas permaneceram presas à sua alma de lobo. Podemos removê-lo amanhã, decidiu a curandeira. Ele deve estar acordado e disposto a baixar todas as defesas. Zarit olhou para o lobo no tapete. Ele sabe. Os olhos de Men aguçaram-se. Tu identificaste-o. Zarit respondeu que o poder o tinha identificado. Cell estava perto da janela, a sua mão pousada na espada, embora o seu cheiro carregasse mais preocupação do que raiva. A mão da capitã apertou-se na sua espada. Kedran Morkan esteve dentro do nosso conselho. Zarit lembrou-lhe que ele tinha entrado como um lobo, usando um colar amaldiçoado. Ele ainda ouviu tudo. Zarit sabia que ele tinha ouvido números de tropas, limites de abastecimento, medos privados e a sua confissão ao lado do fogo. A raiva chegou lentamente porque a preocupação continuava a obstruí-la. Marmelada saltou para o peito de Kedran e enrolou-se numa bola. Cell apontou. O gato está a dormir sobre um rei inimigo. Men guardou os seus instrumentos. O gato sempre teve falta de respeito pela hierarquia. Ele tem excelentes instintos, murmurou Zarit. Kedran abriu um olho. Na manhã seguinte, eles prepararam a câmara de remoção. Men desenhou círculos de proteção à volta de uma mesa baixa de pedra. Zarit ficou dentro do círculo maior porque a sua presença alfa o tinha estabilizado antes. Cell esperou do lado de fora com 6 guardas. Marmelada esperou lá dentro porque ninguém o conseguia remover. Kedran deitou-se na mesa. As runas do colar moveram-se mais depressa quando Men inseriu a chave. Ele deve baixar as suas defesas, lembrou a curandeira a Zarit. Se o seu lobo lutar contra nós, para. Zarit colocou uma mão na testa de Kedran. Isto requer confiança. Os seus olhos pálidos susteram os dela. Sabes que estou zangada. Um toque. Sabes que te posso atirar para o outro lado da fronteira quando isto acabar. A sua cauda bateu na mesa uma vez. Marmelada atacou-a. Zarit quase sorriu. Confia em mim na mesma.
Kedran fechou os olhos. A sua alma de lobo abriu-se. O puro controlo necessário fez a respiração de Zarit prender-se. Um alfa real sobrevivia guardando todas as fraquezas. Kedran baixou essas muralhas uma a uma e colocou o centro vulnerável de si mesmo ao alcance dela. Men girou a chave. O colar apertou primeiro. As garras de Kedran marcaram a pedra, mas ele não fechou as suas defesas. Zarit manteve-o firme enquanto Men proferia o contrafeitiço. Marmelada começou a ronronar. O som ridículo encheu a câmara, profundo e constante. A respiração de Kedran acompanhou-o. Uma runa desapareceu, depois outra. A prata partiu-se com um som como gelo de inverno. O colar abriu-se. A magia jorrou para fora. O pelo recuou. Os ossos mudaram, e o enorme lobo tornou-se um homem muito nu na mesa de rituais de Zarit. Kedran Morkant abriu os olhos. Marmelada estava sentado no seu peito. Durante vários segundos, ninguém falou. Kedran olhou para o gato. O gato olhou de volta. Tu, sussurrou Kedran. Marmelada deu-lhe uma palmada na boca. Cel virou-se tão rapidamente que o seu ombro bateu na parede. Men cobriu Kedran com um cobertor enquanto ria para a sua manga. Zarit permaneceu imóvel. Ela conhecia aquele rosto. Maçãs do rosto severas, cabelo preto, olhos pálidos e a boca que tinha negociado 3 tratados de fronteira sem nunca admitir que ela o tinha feito rir. O rei alfa desaparecido tinha dormido ao lado do seu fogo. Ele tinha carregado o seu gato. Ela tinha usado a sua cauda como aquecedor de pés. Kedran sentou-se com cuidado. Marmelada subiu para o seu ombro, onde se instalou como uma epaulete peluda. Rainha Alfa, começou Kedran. Não me chames pelo título enquanto estás nu na minha câmara de cura. Ele olhou para o cobertor. As circunstâncias são invulgares. O teu gato parece confortável, notou Men. Ele não é o meu gato. Marmelada cravou as garras no seu ombro. Kedran corrigiu-se. Ele já foi um gato de palácio. Zarit estreitou os olhos. Tu conheces-lo. Kedran olhou para Marmelada com um ressentimento antigo. 11 anos antes, o gato laranja tinha dormido no trono do conselho de Blackthorn, roubado peixe dos jantares reais e colocado um rato morto dentro da bota cerimonial de Kedran. O jovem Kedran tinha o mandado embora com uma caravana de mercadores. A dona da caravana mais tarde reformou-se em Munich e deu o já difícil gato a Zareth. Exilaste o meu gato? Perguntou Zareth. Encontrei-lhe um lar rural. Marmelada mordeu-lhe na orelha. Cel virou-se para a parede e tremeu. A verdade explicava tudo. Marmelada tinha reconhecido Kedran imediatamente. Ele não tinha adotado uma montada conveniente. Ele tinha encontrado um velho inimigo temporariamente incapaz de objetar. A campanha do gato tinha incluído transporte forçado, carne roubada, humilhação pública e ocupação repetida da cabeça de Kedran. Tinha sido vingança. Zaret riu. Ela não queria. A raiva e a traição permaneciam agudas sob as suas costelas, mas a visão do temido rei de Blackthorn a usar um gato laranja derrotou-a. Kedran esperou com paciência sombria. Marmelada ronronou ao seu ouvido. Quando Zarit recuperou o controlo, ela ordenou que trouxessem roupas. Kedran vestiu-se atrás de um biombo, enquanto Cel removia todos, exceto Zarit e o gato. Marmelada recusou-se a ser removido. Kedran emergiu em calças emprestadas e uma camisa demasiado larga para a maioria dos guardas de Munich. O seu colar tinha deixado uma queimadura escura à volta da sua garganta. Sem pelo, ele parecia mais familiar e mais distante. O quanto me poderias ter dito? Perguntou Zaret. Kedran não fingiu não entender. Ele explicou que o colar impedia nomes, títulos e sinais deliberados de identidade. As tentativas causavam constrição imediata. Nos primeiros dias, não te podia dizer nada em segurança. Ele admitiu que mais tarde encontrou maneiras indiretas. Zaret salientou que ele poderia ter marcado o seu brasão. Sim. Ela acrescentou que ele poderia tê-la levado ao antigo tratado que continha o seu selo. Sim. As suas respostas diretas tornavam a raiva mais difícil de lançar, mas não menos merecida. Zaret cruzou os braços. Ouviste os meus conselhos? Kedran admitiu que sim. A sua voz endureceu. Ouviste coisas que eu nunca teria dito a Kedran Morkant. A dor moveu-se na sua expressão. Eu sei. Ela queria que ele se defendesse. Então ela poderia descartar a defesa. Em vez disso, ele admitiu que o silêncio se tinha tornado uma escolha após os primeiros dias.
Como lobo, ninguém exigia que ele comandasse, julgasse ou parecesse certo. Muned tratava-o como perigoso, inconveniente e ocasionalmente útil. Zareth falava com ele sem guardar cada palavra. Eu queria mais um dia daquilo, confessou ele. Depois outro. Então decidiste por mim. Kedron baixou a cabeça. Sim. Marmelada desceu pela sua camisa e ficou emaranhado perto do cinto. Kedron apanhou-o com ambas as mãos. O gato sibilou. Agora não, disse-lhe Kedron. Marmelada sibilou mais alto. O confronto sério fez uma pausa enquanto um rei alfa negociava a sua libertação das suas próprias calças. Zarif esperou até o gato ter sido colocado numa cadeira. Temias que eu visse um rei inimigo. Temia que parasses de me ver. Não me deste a escolha. O cheiro de Kedron carregava arrependimento sem qualquer tentativa de a influenciar. Ele não libertou pressão de acasalamento, nem mencionou as impressões da alma de lobo. Essa contenção importava. Não reparava o dano. Voltarás para Blackthorn hoje, decidiu ela. Ele aceitou sem argumento. Ela explicou que os prisioneiros da mina tinham identificado os homens do conselheiro Varric. Cópias das suas declarações iriam com ele. A nossa aliança? Zareth disse-lhe que não havia aliança. O maxilar de Kedron apertou-se. Zareth continuou antes que ele pudesse interpretar mal a resposta. Há uma investigação partilhada por 2 líderes. O que se segue depende do que ambas as alcateias aprenderem. Ele inclinou a cabeça. Entendido. O contacto da alma de lobo não muda nada. Não cria nenhuma obrigação. O seu acordo imediato desfez um nó dentro dela e apertou outro. Kedron recuperou a sua capa real rasgada da sala de recuperação. Marmelada sentou-se nela. O gato não se movia por peixe, natas ou ameaças. Por fim, Kedron carregou a capa para fora com Marmelada ainda a bordo. Metade de Muned testemunhou o rei desaparecido de Blackthorn atravessar o pátio, arrastando 1,80 m de veludo atrás de um gato laranja. Ninguém jamais acreditaria que Zareth não o tinha planeado. No portão, Kedron virou-se para ela. Ele parecia querer dizer algo pessoal. Em vez disso, ele escolheu a verdade que ela lhe tinha pedido. Varric ordenou que a minha rota de inspeção fosse alterada. Ele é o último conselheiro que sabia onde eu estaria. Zareth disse-lhe para fazer a detenção. Kedron explicou que precisava de provas fortes o suficiente para sobreviver a uma votação do conselho. Marmelada rolou de costas sobre a capa. Kedron fechou os olhos brevemente. O teu gato roubou o meu sinete. Zareth olhou para baixo. O anel de ouro estava entre as patas de Marmelada. Ele provavelmente o tinha tirado durante a transformação. Ela recuperou-o e estendeu-o. Ele tem opiniões fortes sobre a monarquia. Kedron aceitou o anel. Os seus dedos roçaram nos dela, quentes e cuidadosos. Tu também. As minhas envolvem menos ratos mortos. Ele quase sorriu. Depois partiu. Kedron não pôde prender Varric no momento em que chegou a Blackthorn. Sob a antiga carta do conselho, um conselheiro real não podia ser detido por acusações envolvendo o rei sem testemunho perante testemunhas neutras. Varric tinha ajudado a escrever essa proteção para si mesmo. Kedron, portanto, deixou-o acreditar que a carta permanecia um escudo. A Assembleia de Fronteira colocaria as testemunhas de Muned, o colar, e ambos os conselhos numa sala onde Varric não poderia enterrar silenciosamente o registro. Marmelada observou a estrada durante 1 hora. Zareth não. Ela inspecionou a muralha leste, revisou o inventário de cereais e interrogou os prisioneiros da mina. Nenhuma dessas tarefas exigia que ela passasse pelo portão 4 vezes. Cel notou na segunda vez. A estrada continua onde a deixamos, relatou a capitã. Zareth afirmou que estava a verificar a segurança. Cel perguntou se a própria estrada exigia proteção ou o seu emprego contínuo. Cel ficou profundamente interessada num suporte de lanças. Muned parecia demasiado silenciosa sem um lobo gigante a bloquear portas. Os criados pararam de tropeçar na sua cauda. As reuniões do conselho terminaram sem desastres de tinta. Marmelada dormia em almofadas comuns e queixava-se durante o sono. A ordem regressou. Zareth não gostou. 3 dias depois de Kedron partir, cavaleiros de Blackthorn chegaram sob uma bandeira branca. O seu comandante entregou um pedido formal para uma assembleia de fronteira. Varric Dar tinha acusado Muned de raptar o rei. De acordo com a sua declaração,
Zareth tinha usado magia proibida para prender Kedran em forma de lobo. Ela tinha então tentado forçar um laço de acasalamento e tomar o território de Blackthorn. A alegação era ridícula. Isso não a tornava inofensiva. Vários anciãos de Blackthorn apoiavam Varric. Eles exigiam que Zareth entregasse Men, os prisioneiros da mina e todos os registros do tempo de Kedran em Munich. Cel leu a declaração 2 vezes. Posso responder com o gato? Marmelada sentava-se na mesa do conselho a lavar a sua barriga. Tentador, admitiu Zareth. Ela aceitou a assembleia. A reunião teve lugar em Stonebridge, um salão neutro construído sobre o rio disputado. Munich ocupou o lado oeste. Blackthorn ocupou o leste. O rio trovejava debaixo do chão. Estandartes moviam-se na brisa úmida. Cada lobo no salão cheirava a pronto para a justiça ou para uma briga muito organizada. Varric estava perto do banco do conselho de Blackthorn. Ele era elegante, de cabelo prateado e perfumado com óleo de cedro, forte o suficiente para esconder outros odores. Kedran entrou por último. A conversa parou. Ele usava a armadura cerimonial preta e o manto real. A queimadura à volta da sua garganta permanecia visível acima do colarinho. Ele parecia exatamente o rei frio de que Zareth se lembrava. Marmelada emergiu de debaixo da sua cadeira. O gato atravessou o corredor central. Kedran viu-o a chegar. Pela primeira vez na história registrada, o rei alfa de Blackthorn colocou-se atrás do seu próprio comandante. O salão testemunhou tudo. Marmelada mudou de direção e subiu pelo comandante. O homem permaneceu perfeitamente imóvel, enquanto o gato se instalava no seu ombro. Kedran pareceu aliviado. Zareth desviou o olhar antes que ele visse a sua risada. A assembleia começou com a acusação de Varric. Ele descreveu magia da alma, sedução e ambição territorial em detalhes cuidadosos. Ele referiu-se a Zareth como a governante feminina 3 vezes. Na quarta, Marmelada saltou para a mesa de provas e tossiu uma bola de pelo ao lado dos seus documentos. Munich permaneceu em silêncio através de um esforço heróico. O rosto de Varric contraiu-se. Removam esse animal, exigiu ele. Kedran falou antes que Zareth pudesse. Ele é uma testemunha material. Todas as cabeças se viraram. Marmelada sentou-se ao lado da bola de pelo. Varric olhou para o seu rei. Para quê? A minha captura. Kedran avançou para o centro do salão. Ele não olhou para Zareth enquanto dava o seu relato. Ele explicou a emboscada, o colar e o seu resgate. Ele confirmou que Munich não conhecia da sua identidade. Zareth nunca tinha controlado a sua mente, exigido submissão ou tentado um laço de acasalamento. Depois, ele abordou a parte que lhe custou. A rainha Alfa Zareth deu-me proteção e confiança, afirmou ele. Eu escondi o que poderia ter revelado. A culpa foi minha. O conselho de Blackthorn agitou-se. Os reis admitiam erros estratégicos em salas privadas, onde os historiadores podiam ser ameaçados. Eles não admitiam falhas pessoais perante alcateias vizinhas. Kedran continuou. Qualquer aliança entre Munich e Blackthorn permaneceria independente de casamento, cortejo ou reivindicações de parceiro. A floresta disputada entraria em gestão conjunta sob um conselho de guardas florestais, agricultores e curandeiros de ambas as alcateias. Ele não estava a dar um presente a Zareth. Ele estava a devolver uma decisão. Varric interrompeu. Vossa Majestade ainda está afetada pela magia dela. Marmelada caminhou na sua direção. Varric recuou. O gato sentou-se na sua bota. O olhar de Kedran aguçou-se. Tu arranjaste a minha rota. Varric afirmou que tinha agido sob o comando do rei. Kedran acusou-o de contratar o feiticeiro. Não há provas. Marmelada subiu pela perna de Varric. O conselheiro sacudiu-o. A sua luva caiu no chão. Marmelada agarrou-a e correu. A digna assembleia colapsou instantaneamente. Varric perseguiu o gato à volta da mesa de provas. Os anciãos de Blackthorn afastaram as suas vestes. Cel bloqueou uma saída com o pé, enquanto fingia inocência. Marmelada esgueirou-se para debaixo da capa de Kedran. O rei baixou-se e emergiu com o gato numa mão e a luva na outra. O seu rosto mudou. Zareth sentiu o cheiro, um batimento cardíaco depois. Raiz de ferro amarga e sálvia queimada agarravam-se ao couro sob o óleo de cedro. O cheiro do criador do colar. Kedran tinha-o cheirado na mina, enquanto estava preso como lobo. Zareth tinha-o cheirado na câmara de remoção. Os adolescentes resgatados reconheceram-no dos seus captores.
A luva não provava a conspiração por si só. Dava a ambos os conselhos causa legal para revistar as malas seladas de Varric antes que ele as pudesse remover. Varric estendeu a mão para a luva. Cadran afastou-a. Devias ter escolhido um perfume menos memorável. Marmelada mordeu a mão estendida de Varric. O controlo do conselheiro quebrou-se. Ele transformou-se a meio e atacou o gato. Cadran bloqueou. Zarith atravessou a distância antes que os guardas de Varric pudessem decidir qual traição serviam. Varric libertou um frasco escondido. Fumo negro encheu o salão. Os lobos tossiram e cambalearam. O fumo carregava magia de frenesim, projetada para provocar violência instintiva entre as alcateias. O cheiro de Muned tornou-se hostil nos narizes de Blackthorn. Blackthorn cheirava na invasão para Muned. Varric correu em direção à porta da ponte. Zarith libertou a sua pressão alfa. Ela não forçou a submissão. Ela deu a Muned um ponto claro através da confusão. Mantenham as vossas posições. A sua alcateia obedeceu. Do outro lado do salão, Cadran fez o mesmo. A sua pressão real ergueu-se sem esmagar a dela. Os dois comandos ficaram lado a lado, separados e iguais. Blackthorn aguentou. O plano de Varric falhou porque nenhum líder tentou dominar os lobos do outro. Cell derrubou um guarda traidor. O comandante de Cadran apanhou outro. Men abriu as janelas enquanto insultava a inteligência arquitetônica de salões neutros. Zarith seguiu Varric para a ponte. A chuva tinha começado. As pedras brilhavam sobre o rio inundado. Varric alcançou o arco distante e transformou-se completamente num lobo cinzento. Cadran veio para o seu lado em forma humana. Lado esquerdo, sugeriu ele. Zarith assegurou-lhe que entendia de pontes. Ele lembrou-a da ferida de prata de 4 dias antes. Tu usaste um gato durante 3 semanas. Nenhum argumento resolveu nada. Eles avançaram juntos. Varric investiu contra Zarith porque ainda acreditava que uma alfa fêmea era o alvo mais fraco. Ela agarrou-lhe o ombro, usou a sua velocidade contra ele e atirou-o contra o parapeito. Cadran bloqueou a sua fuga. Varric libertou-se e correu em direção ao centro. Uma forma laranja caiu do arco. Marmelada aterrou na cabeça do lobo. Varric desviou-se para um barril de chuva. O barril rolou pela ponte com lobo e gato agarrados. Cadran apanhou Marmelada. Zarith parou o barril com uma bota. Varric emergiu tonto, molhado e pronto para se render a qualquer um sem garras. As alcateias reuniram-se na porta. Cell olhou para o conselheiro derrotado. O registro oficial deve mencionar o barril? Cada detalhe, decidiu Zarith. Cadran segurava Marmelada contra o peito. O gato colocou uma pata sobre a boca do rei. E o gato? Perguntou Cell. Zarith considerou a questão. Registra-o como uma força independente. A detenção de Varric descobriu o resto da conspiração. Ele tinha pago a mercenários para atacar ambas as alcateias, forjado ordens e contratado um feiticeiro banido para remover Cadran. A sua mala de documentos trancada continha o livro de pagamentos do feiticeiro, cópias das ordens de patrulha forjadas e instruções correspondentes às encontradas no líder da mina. Os prisioneiros identificaram o seu mensageiro e selo. As provas apoiavam-se umas às outras, em vez de dependerem do cheiro de uma luva. O seu objetivo não era o trono em si. Ele queria um primo jovem instalado como rei cerimonial, enquanto o antigo conselho recuperava o controlo. A conspiração soava grandiosa até Marmelada roubar a confissão escrita. Ele levou-a para a cozinha e dormiu sobre ela ao lado de uma roda de queijo. 2 capitães, uma curandeira e ambos os alfas passaram 20 minutos a negociar o seu regresso. O gato aceitou truta fumada e imunidade à lei da cozinha. Ao anoitecer, o salão neutro cheirava a roupa molhada, ervas queimadas e um alívio exausto. As 2 alcateias partilharam comida porque a tempestade tinha inundado a estrada. Os lobos de Muned ocuparam um lado da sala de jantar. Os lobos de Blackthorn ocuparam o outro. Marmelada movia-se entre eles, a recolher carne. Numa hora, ele tinha estabelecido o primeiro sistema de tributação conjunta bem-sucedido. Zarith estava na varanda coberta sobre o rio. A sua ferida doía, mas o ar parecia limpo após o fumo do frenesim. Cadran juntou-se a ela. Ele parou a uma distância respeitosa. O conselho aprovou a gestão conjunta, relatou ele. Zarith disse que o seu conselho aprovaria o plano amanhã. Cadran acrescentou que os apoiantes de Varric estavam a demitir-se voluntariamente.
Eles viram o gato a se aproximar-se. Zarit sorriu apesar de si mesma. A chuva prateava o cabelo escuro de Kedran. Sem o colar, o seu cheiro carregava pinho, pedra fria e o calor contido que ela se lembrava do estudo. Ele não mencionou o contacto da alma de lobo. Ele não pediu perdão. A aliança mantém-se mesmo que nunca mais me fales em privado, disse-lhe ele. A tua resposta não muda nada para nenhuma das alcateias. Zaret observou que este arranjo soava inconveniente para ele. Ela esperou. Kedran entendeu o convite. Ele admitiu que tinha passado anos a tratar a explicação como fraqueza. As ordens pareciam mais limpas. O silêncio parecia mais seguro. Ambos permitiam que outras pessoas carregassem o custo do que ele deixava por dizer. Ensinaste-me isso enquanto reparava uma escala de vigia, acrescentou ele. Zarit acusou-o de escutar. Kedran ofereceu a sua antiga forma como defesa. Não são opostos. A sua risada foi baixa. Ela tinha ouvido uma vez quando a sua cauda bateu na tigela de água. Ouvi-la em forma humana mudou algo. Marmelada apareceu no corrimão da varanda com uma salsicha na boca. Atrás dele, um cozinheiro de Blackthorn gritava sobre roubo. O gato deixou cair a salsicha aos pés de Kedran. Um presente, interpretou Zarit. Kedran examinou-a. Veio da minha cozinha. Uma redistribuição, chilreou Marmelada. Kedran partiu um pedaço e devolveu-lhe. O gato aceitou, depois esfregou o rosto na mão de Kedran. Ambos os alfas olharam fixamente. Ele perdoa-te, sussurrou Zarit. Marmelada mordeu o polegar de Kedran. Parcialmente, emendou ela. Kedran chupou o polegar ferido. Os seus padrões são irracionais. Ele aprendeu com os reis. Eles regressaram para dentro quando a chuva se intensificou. A conclusão formal da assembleia teve lugar na manhã seguinte. Ambas as alcateias encheram o salão. Varric e os seus aliados tinham sido removidos. O feiticeiro estava a ser caçado e um acordo de fronteira provisório aguardava assinaturas. Kedran assinou primeiro, depois afastou-se. Ele não ofereceu a sua caneta a Zarit. Em reuniões anteriores, ele sempre lhe a tinha entregue como se estivesse a fornecer a ferramenta necessária. Desta vez, a sua própria caneta esperava ao lado do documento. O detalhe era pequeno. Importava mais do que a terra. Zarit assinou. Aplausos ergueram-se de ambos os lados. Marmelada acordou debaixo da mesa, assustado com o som, e atacou a borla cerimonial mais próxima. O estandarte de Blackthorn desceu 15 centímetros antes que alguém o salvasse. Cel sussurrou. Um começo promissor. Zarit olhou para Kedran. O teu estandarte está a perder. Nunca o enfrentou antes. O negócio público estava terminado. A verdade privada não. Zarit avançou para o centro do salão antes que a cautela pudesse reconstruir as suas muralhas. As alcateias silenciaram. Kedran observava-a sem nenhuma expectativa no seu cheiro. Ele tinha lhe dado a decisão tão completamente que ela podia partir sem prejudicar a aliança. Foi por isso que ela ficou. Kedran Morkant, chamou ela. Ele avançou. Zarit podia sentir todos os olhos neles. Anos atrás, essa atenção tê-la-ia feito afiar cada palavra. Hoje, ela deixou-os ouvir a escolha sem armadura. Não ficarei sob a tua coroa. A sua resposta veio firme. Eu não o pediria. Não renderei Muned, não suavizarei as minhas decisões, nem me tornarei um símbolo agradável ao lado do teu trono. Blackthorn não sobreviveria à tentativa. Risos moveram-se pelo salão. Marmelada emergiu de debaixo da mesa e sentou-se entre eles. Zarit olhou para baixo. Isto não é sobre ti. O gato gritou. Muito pouco é sobre ti. Ele gritou mais alto. Kedran inclinou-se e levantou ó. Marmelada subiu para o seu ombro, regressando ao lugar que tinha reivindicado em forma de lobo. O temido rei Alfa agora enfrentava duas alcateias usando um gato laranja. Zarit decidiu que o momento era perfeito. Eu tenho a minha própria coroa, disse ela. Estou a escolher o homem que finalmente aprendeu onde se deve colocar. A emoção rompeu o controle de Kedran. Aqueceu o seu cheiro e suavizou a linha severa da sua boca. Zarit dirigiu-se a ambas as alcateias. Perante Muned e Blackthorn, eu escolho Kedran como meu igual, meu parceiro e meu companheiro. O silêncio durou um batimento cardíaco. Então Kedran respondeu. Ele nomeou-a como rainha alfa da sua própria alcateia, sua igual e sua companheira escolhida. Ele não fez nenhuma reivindicação sobre Muned. A distinção importava.
Zarith libertou a sua alma de lobo primeiro. A presença alfa dourada encheu o salão, carregando a chuva de cedro de verão e o vento da montanha de Muned. Kedran não pressionou contra ela. O seu poder mais escuro ergueu-se para encontrar o dela e parou à mesma altura. As suas almas de lobo tocaram-se. Desta vez, ambos responderam. Iguais, escolhidos, seguros. O laço de companheiros formou-se como dois caminhos unidos, não uma corrente. Calor circulou o pulso de Zarith e a garganta de Kedran, deixando marcas de ouro e prata correspondentes. Ambas as alcateias aplaudiram. Kedran inclinou-se na sua direção. Marmelada colocou uma pata sobre a sua boca. Os aplausos transformaram-se em risos. Kedran removeu a pata. Marmelada substituiu-a. Ele não aprovou o beijo, anunciou Cell. O comandante de Blackthorn acenou gravemente. O protocolo deve ser respeitado. Kedran olhou para Zarith por cima da cabeça do gato. Quanto peixe isto vai exigir? Zarith estimou que a afeição pública custaria pelo menos uma truta. Kedran chamou-lhe extorsão. Ela corrigiu. Diplomacia. Um criado produziu peixe fumado da mesa do pequeno almoço. Kedran ofereceu a marmelada, que cheirou, considerou o futuro de duas alcateias e aceitou. O gato permaneceu no seu ombro. Ele apenas removeu a pata. Zarith agarrou a camisa de Kedran e beijou-o, enquanto ambas as alcateias riam, aplaudiam e ofereciam conselhos profundamente inúteis. Marmelada comia peixe ao lado da orelha de Kedran. O laço assentou quente sob a pele de Zarith. Não carregava a perda de si mesma. Muned permanecia dela. Blackthorn permanecia dele. Entre eles estava uma ponte que nenhuma alcateia tinha sido forçada a atravessar. 3 meses depois, o Conselho de Fronteira Conjunto reuniu-se na fortaleza de Muned. A floresta disputada tinha produzido o seu primeiro acordo de madeira partilhado. As patrulhas do rio tinham reduzido o roubo. Os agricultores de Blackthorn tinham descoberto que o queijo de Muned era excelente, enquanto os comerciantes de Muned tinham descoberto que Blackthorn se queixava antes de pagar o preço total. A paz continuava barulhenta. Kedran passava metade das suas semanas em Muned e metade em Blackthorn. Zarith seguia o mesmo padrão quando os seus deveres o permitiam. Nenhum se mudou permanentemente para a fortaleza do outro. Eles discutiam sobre rotas de patrulha, horas de pequeno almoço e se a correspondência oficial exigia 5 cópias. Nunca mais discutiram sobre quem estava acima de quem. Marmelada viajava com eles. Em Blackthorn, os criados lembravam-se dele. Cozinheiros mais velhos protegiam o seu peixe. Guardas mais jovens tratavam as histórias do gato do palácio como folclore exagerado. Eles aprenderam rapidamente. Na manhã da celebração do Tratado de Outono, Zarith encontrou Kedran na sua câmara do conselho, usando a armadura cerimonial completa. Marmelada sentava-se nos seus ombros. Uma rédea de couro tinha sido laçada frouxamente à volta da cabeça de Kedran. 3 jovens mensageiros visitantes estavam por perto, embora todos fossem velhos o suficiente para saber melhor. Eles tinham construído a rédea depois de ouvirem como o gato cavalgava o rei desaparecido. Kedran olhou para a sua companheira com a calma mortal de um homem traído pela história. Ajuda-me. Zarith encostou-se à porta. Não posso interferir com uma força independente. Marmelada tocou na orelha direita de Kedran. O rei virou à direita. As crianças aplaudiram. Zarith. Ela tomou a sua incapacidade de dizer mais como prova de crescimento. A cerimônia do tratado começou tarde porque Marmelada se recusou a entregar as rédeas. Kedran entrou no pátio com o gato ainda a bordo. Ambas as alcateias aplaudiram mais alto do que tinham feito para os estandartes reais. Zarith encontrou-o diante da mesa de assinatura. Pareces imponente. Kedran informou-a de que estava a considerar a guerra. Ela perguntou se o gato era o seu inimigo pretendido, contra todos os que lhe ensinaram simbolismo. Marmelada inclinou-se para a frente e esfregou o rosto no cabelo de Kedran. A ameaça do rei perdeu força. O seu tratado de longo prazo substituiu o acordo de fronteira provisório assinado 3 meses antes. Confirmava o governo independente, a proteção partilhada e a autoridade igual em assuntos conjuntos. No fundo, esperavam 2 selos. Zarith pressionou a marca da montanha de Muned na cera. Kedran pressionou a coroa de espinhos de Blackthorn ao lado dela. Marmelada pisou o tinteiro. Antes que alguém o pudesse apanhar,
Ele caminhou sobre o tratado e deixou 4 pegadas laranja e pretas entre os selos. Os escribas ofegaram. Kedron fechou os olhos. Zareth examinou o documento. Parece que a força independente ratificou. O escriba sênior perguntou se deveria preparar outra cópia. Ambas as alcateias gritaram não. O tratado marcado foi emoldurado e pendurado em Stonebridge. Historiadores posteriores descreveriam as pegadas como um símbolo de confiança entre antigos rivais. Isto era um disparate. As pegadas simbolizavam um gato idoso com patas molhadas e nenhum respeito pelo governo. Zareth preferia a verdade. Naquela noite, ela e Kedron caminharam pela muralha de Munich enquanto o pôr do sol ardia sobre a floresta. O laço de companheiros repousava silenciosamente entre eles. Abaixo, patrulhas partilhadas trocavam de vigia sem incidentes. Marmelada seguia ao longo do parapeito. Kedron olhou para o gato. Achas que ele sabia quem eu era desde o início? Zareth lembrou-lhe que Marmelada o tinha mordido em 10 segundos. Kedron argumentou que o gato mordia muitas pessoas. Não com tanta história. Marmelada saltou para a muralha, calculou mal a pedra úmida e deslizou em direção ao pátio interior. Kedron apanhou-o contra o peito. O gato agarrou-se à sua armadura, chocado e ofendido pela gravidade. Zareth acariciou-lhe as costas molhadas. O grande estratega calculou mal. Marmelada espirrou na sua cara. Kedron riu. Já não era o som raro que ela tinha ouvido pela primeira vez ao lado do fogo. Ele ria muitas vezes agora, geralmente porque o gato tinha estragado algo caro. Zareth olhou para as colinas da fronteira. Outrora, essas colinas tinham marcado o limite de tudo em que ela podia confiar. Agora, elas levavam a outro lar que nunca exigia que ela rendesse o seu próprio. Kedron colocou um braço à volta dela. Marmelada ocupou o espaço entre eles. Devíamos discutir o orçamento da patrulha conjunta, começou Kedron. O gato deu-lhe uma palmada. Zareth ergueu uma sobrancelha. Kedron esfregou a bochecha. O orçamento administrativo. Marmelada deu-lhe outra palmada. Ele opõe-se à agenda, interpretou Zareth. Ele opõe-se à linguagem. O gato subiu para o ombro de Kedron e instalou-se lá, satisfeito com a correção. Zareth encostou-se ao seu companheiro enquanto as primeiras estrelas apareciam. Abaixo deles, lobos de Munich e Blackthorn partilhavam a estrada. Atrás deles, 2 coroas governavam alcateias separadas. Entre eles, ronronava o animal que tinha exposto uma conspiração, humilhado um rei e melhorado a diplomacia através do roubo. Kedron beijou a têmpora de Zareth. Marmelada permitiu. Por agora, se esta história conquistou o seu coração, carregue no botão de gosto e subscreva para nunca perder a nossa próxima história. Vemo-nos na próxima.